sítio todo lá no Morro das Tabocas, né? Com certeza. Panteão. Muito bem, já está no ar. Boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais. Olha só, gente, estamos recebendo hoje aqui no Panteão Cast o Akman Viana, que é historiador, também é coordenador do projeto Caxias Turística, né? E a gente vai bater um papo hoje aqui sobre o aniversário da cidade, que é hoje, exatamente 5 de julho. Mas assim, a gente vai até... Esse é um processo até de conquista mesmo da própria data, e a gente vai já falar um pouco sobre isso. Mas hoje Caxias celebra seus 187 anos de emancipação política. Parabéns à cidade de Caxias, né, por essa data. Quero cumprimentar aqui o Akman. Akman, obrigado por ter vindo aqui, né, para a gente conversar mais sobre a história. Inclusive repercutiu bastante a sua participação aqui na última vez, né? Foi que bom, eu agradeço mais uma vez o convite, Julimar. É um prazer para mim voltar aqui a esse programa tão rico de tantas informações, sobretudo sobre a nossa cidade, né? É verdade. E eu já quero iniciar dando os parabéns a todos os caxienses, aqueles que são caxienses de nascimento, também aqueles que são caxienses de coração, por essa data que é, de fato, oficialmente o aniversário da cidade. Porque no dia de hoje é que a cidade realmente, enquanto cidade, nasce. Exato. Né? Através de um processo que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui hoje. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu vou só destravar aqui a outra câmera aqui que realmente travou aqui. Eu vou tentar destravar ela aqui enquanto a gente vai conversando, ok? Akman, vamos só, antes da gente começar a conversar, eu quero só fazer um agradecimento rápido aqui ao Instituto Cuidar, que é o nosso parceiro. Tá aí, gente, ó, o Instituto Cuidar, atenção aí você que na realidade já tem todas as classes, né? Todos os classistas, né? Vamos colocar aqui estudantes, servidores públicos municipais, estaduais, federais, concursado ou não, além de profissionais de educação física, arquitetos, dentre outras atividades. Vocês podem procurar o Instituto Cuidar, que eles estão de braços abertos para apresentar a você também os seus planos de saúde médico e odontológico. O Instituto Cuidar está localizado ali na Avenida Central, na loja 7, né, em frente ao UBS do Piquezeiro. Você é convidado a conhecer os serviços aí do Instituto Cuidar. Um abraço a Silvia. Quero trazer a Silvia aqui para falar das novidades, né? Eles têm sempre algumas novidades lá e eles precisam atualizar aqui com a gente, né, para que você fique sabendo um pouco mais aí a respeito dos parceiros, inclusive, porque graças a uma parceria aí entre a SM Corretoria e Consultoria e as operadoras de planos de saúde é que é possível ofertar planos de saúde com carências reduzidas. No caso do plano médico, R$ 78,84, carências reduzidas aí realmente, e R$ 14,90 plano odontológico, vigência para o Maranhão e para o estado do Piauí. Um abraço aí a todos do Instituto Cuidar. E é bem facinho achar ali o Instituto Cuidar. Se você vai aqui pela Avenida Central, passou ali quando você passa um pouquinho ali da Praça Dom Luiz Marelim, já chegou na UBS do Piquezeiro ali. É só você olhar de frente, já vê o Instituto Cuidar. Converse lá com a equipe. Se você precisar que eles se dirijam até a sua empresa, eles vão lá para fazer uma palestra também explicando como é que funciona o plano, né, as condições, como é que você pode aderir, ok? Um abraço aí a todos e a todas. Quero falar aqui do livro rapidamente, o livro A Nova Televisão é Regional, um estudo aí sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Você pode adquirir o livro físico em Caxias, tá? Comigo nesse número aqui, ó, 999050529. E o livro trata sobre regionalização televisiva, regionalização midiática, também cidadania na TV, como é possível produzir cidadania na televisão, o que é uma televisão regional, como é que ela acontece, né? Como é que está a concentração midiática no Brasil. Tem todo um levantamento feito e tem o estudo da Rede Meio Norte, que foi o estudo de caso que foi feito sobre uma TV regional que
Ela está sediada no estado do Piauí e foram analisados 21 programas da emissora, então você tem acesso a todas essas informações. Você vai enfiar a cabeça no livro aqui, é que você vai achar coisa, viu? Porque tem muito conhecimento aqui. Se faz sentido para você, adquira. Só lembrar que está disponível também aqui temos o curso. Se você inclusive tem aí um celular com QR Code, você pode apontar nesse momento aí para esse QR Code aí, e você vai para o curso. Esse aqui é para o curso em vídeo, e aqui você tem acesso ao livro, tá? Você pode adquirir o livro, o e-book também por aqui, ok? O e-book mais barato, e o livro físico é que ele é mais caro por conta de ter aqui para você folhear e tudo, é mais legal. Eu gosto do livro físico porque a gente sente o cheiro do livro. Tem gente, sabia que tem gente que é fascinada pelo cheiro do livro, principalmente quando é novo. É incrível, cara. Tem gente que eu já vi pessoas cheirando o livro na livraria. A pessoa abre e fica cheirando o livro. Tem um nome para isso aí, sabia? Eu esqueci agora, mas é bem grande o nome. Pessoa viciada em cheirar livro. Muito legal. Mas ainda está travada aqui a câmera, mas já a gente vai ver se destrava. Ackman, eu quero agradecer, né, a sua presença aqui. E como é que a gente chega, né, à condição de cidade, né? Porque a cidade de Caxias, a gente já sabe que existe a data, é um esforço transformar em realidade a comemoração, né? Porque as pessoas se habituaram ao longo do tempo comemorar o aniversário no 1º de agosto, né? Eu queria até que a gente fizesse essa distinção das duas datas também, né? Boa tarde. Boa tarde a todos mais uma vez. Então, para a gente entender como é que isso aconteceu, isso não se dá de forma mágica de um dia para uma noite, né? Hoje acordou a cidade, não. É um processo, né? Exatamente. Então a gente tem que lembrar que Caxias, ela inicia a sua constituição, os primeiros habitantes daqui, por volta ali do século XVII. Então a gente já vai ter ali por volta de 1735 os primeiros relatos daqueles que seriam os primeiros habitantes do que hoje vem a ser a cidade de Caxias, né? E dentre esses habitantes a gente não pode da figura dos índios, né? É verdade. Dos indígenas, as várias tribos que existiam aqui e que sobretudo na margem esquerda, né, do rio Itapecuru, ficavam ali sitiados, né, vamos dizer assim, e depois com a presença também dos padres da Companhia de Jesus. Há quem diga que eles ficavam nos morros, era isso? Exatamente. Então, toda aquela região ali da Tresidela, se nós observarmos, elas têm vários morros ali, Morro do Sanharó, outros por ali, naquela região. Então, provavelmente, por aquilo que os historiadores já têm nos apontado, né, seria naquela região ali que ficavam essas várias aldeias desses indígenas, que eram acompanhados até o ano de 1750 pela figura dos padres da Companhia de Jesus. Então, os padres jesuítas tinham ali na Tresidela, provavelmente ali naquele território, duas grandes fazendas. E dentro dessas fazendas também eles tinham ali um grande seminário, né? Que na realidade a gente chama seminário porque formava padres, mas ele também servia para educar os filhos aqui dos fazendeiros que habitavam toda essa região aqui do Maranhão e até além do Maranhão, né? Que mandavam seus filhos para estudarem ali, já que não existia uma escola propriamente dita naquele contexto, né? Então eram os jesuítas que tomavam de conta da educação do Brasil no seu início ali, né? Os jesuítas têm esse papel também de tipo assim, apaziguar um pouco mais os ânimos, porque geralmente o português, eu falo, aquele que vem conquistar, ele vem com arma, vem com tudo, né? E assim, me parece que a linha do diálogo era mais da igreja mesmo. Com certeza. Nós estamos falando aqui do movimento de entradas e bandeiras, né? Exatamente. Então era um tempo que tinha os desbravadores que estavam aí percorrendo os sertões, como eles chamavam, e muitas vezes, quando eles chegavam
dizimavam tribos indígenas, escravizavam muitos indígenas. Então, a Companhia de Jesus ela tinha uma outra metodologia. Ela trazia esses indígenas para perto e tentava dar a eles aquela noção de civilidade que eles traziam de Portugal, né? E levando o anúncio do cristianismo. Exatamente, claro. Porque não deixa de ser uma expansão do cristianismo aí. Com certeza, né? A gente tem que lembrar que os jesuítas, eles nascem na igreja com essa missão de ser soldados de Cristo, né? É verdade. Santo Inácio de Loyola, que era o fundador da ordem dos jesuítas, ele era um soldado, né? Antes de ser padre. Exatamente. Então eles levam esse título de soldados de Cristo, e quando eles vêm para o Brasil, quando eles vêm para o Maranhão, falando do nosso caso de Caxias, eles vêm também com esse estímulo de levar o cristianismo realmente aos povos que já habitavam aqui ao redor, nas margens do rio Itapecuru. Maravilha. Estou tentando aqui ver se volta aqui a outra câmera aqui para a gente mudar, né? Mas não está. Tecnologia é bom. Obedecendo, nem sempre obedece. Nem sempre obedece a gente. Eu estou tentando ver aqui, né? Vamos ver se. Parece que não vai dar. Vamos ficar só numa câmera mesmo, nesta câmera do meio, tá? Tudo bem. Com relação a esse momento. Então, esse momento é o chamado de entradas e bandeiras, né? Isso. O Maranhão, ele ainda tinha presença de franceses nesse momento aí? Isso, os franceses eles já estavam sendo expulsos. Digamos assim, né? Exatamente. Porque no Maranhão. Porque na verdade é no começo, 1600, né? 1615, por ali. Então, já Caxias talvez remonte ao finalzinho do século XVII. A gente ainda não tem dados ainda tão substanciosos, mas há quem já defenda que já no século XVII é quando começa a aparecer Caxias. Entendi. Mas oficialmente a gente tem essa data ali do início do século XVIII. Então, 1735 nós já temos a primeira freguesia de Caxias, né? Que é a freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São José das Aldeias Altas, né? Era assim que era chamado. Então a gente já tem esse registro. E os próprios jesuítas, aquele famoso historiador jesuíta, né, o padre Serafim Leite, ele já cita a missão dos jesuítas aqui em Caxias por volta do ano de 1741. Olha só. Então é um outro dado importante da própria Companhia de Jesus, né? Eu acredito até que muito mais da história da cidade, ou aquilo que foi encontrado por aqui, talvez a gente possa encontrar em Portugal, sabia? Provavelmente, né? Na Torre do Tombo. Exatamente. Talvez no arquivo do Vaticano também algumas coisas, alguma correspondência principalmente desses padres, desse contexto. Parece que tem muito ainda que ser explorado, né? A gente tem, quando vai de 1700 para trás, vai rareando assim os documentos. Os documentos, exatamente. Que nós chamamos, né, na história a gente chama de fontes primárias, né? São as cartas, os documentos manuscritos, né? Então, Caxias ela inicia ali, no século XVIII, seguindo a maioria dos historiadores, né, sobre a história de Caxias, da história do Maranhão. Eles vão nos apontar o início do século XVIII. Então nós vamos passando o tempo, esse era um pequeno arraial, um pequeno povoado, mas é um povoado muito promissor, porque aqui era caminho para muitos lugares, né? Sim. Caxias tinha um trânsito muito grande para ir para o Piauí, não é? Então isso fez com que esse pequeno povoado ele crescesse, né? Tanto que a gente vai ter aquele grande desbravador aqui do Maranhão, o Francisco Ribeiro de Paula, ele já coloca, né? Já no início já do século XIX, ele já vai dizer que aqui era uma vila muito promissora e que já vivia muitas pessoas. E aí essa elevação, a categoria de vila, é uma das primeiras datas que faz parte de Caxias. Caxias ela é tão significativa que nós temos três grandes datas. Sim. Três grandes datas que são muito importantes. Aqui é o Morro do Alecrim, né? Estou mostrando algumas imagens da cidade, né? Foi feita aí pela um lugar histórico, né? Exatamente. O famoso Morro das Tabocas, como era conhecido, depois ficou Morro do Alecrim, né? Exatamente. Então, a primeira data, como eu mencionava há pouco, é a data de 31 de outubro de 1811.
essa data é muito significativa porque a corte portuguesa cria o julgado das aldeias altas, ou seja, estabelece aqui a sede de um juiz que vai exercer ali naquele momento o papel de organizador da vila, né? Vai ser a autoridade máxima, junto com as autoridades da igreja, que vão organizar a vida social, a vida pública daquele arraial, né? Então esse julgado das aldeias altas ele é muito importante, porque já foi um passo a mais para que esse lugar que era tão próspero pudesse crescer. Então nesse caso aí, ou seja, ainda quando julgado, ainda não temos juiz, não temos... Até 1811 não. Tem, né? Oficialmente pelo menos não. Certamente deveria existir... Era mais a fazendas, né? Exatamente. Né? Aqui a gente está falando... Propriedades. Exato, de várias fazendas. Talvez o centro daqui de Caxias, ali ao redor da Praça da Matriz, talvez ali fosse o centro onde as primeiras habitações foram sendo criadas, né? Ao redor da igreja. E também lá na Trizidela também, não é? Porque lá era a parte mais voltada para os indígenas. Então, os portugueses que habitavam aqui em Caxias, na sua grande maioria, provavelmente, viviam ao redor da Praça da Matriz. Tanto que até hoje a gente tem ainda casarões com azulejo português. Sim. Não é? Então, remonta a essa fundação, né, da cidade. Então, a cidade ela vai crescer nesses dois polos. Eu, particularmente, acredito que tanto a margem esquerda quanto a direita, o processo de formação desses dois polos talvez possam ter sido simultâneos, né? Como o lado de cá, a parte direita, né? Nós estamos na margem direita do Itapecuru, que hoje corresponde ao centro da cidade. Foi a parte que mais prosperou. Até porque a margem esquerda era organizada pelos jesuítas, mas eles foram expulsos, né? A gente tem que lembrar que em 1750 o Marquês de Pombal expulso do Brasil, né? Todos os padres da Companhia de Jesus. E ali então entrou talvez um pouco em derrocada. Então acho que talvez isso justifica um pouco porque que o centro de hoje foi mais próspero do que a região ali da Trizidela. Mas os dois polos são muito importantes na formação de Caxias. A gente não pode achar que só porque os portugueses, em sua maioria, ficaram na margem direita, que a margem esquerda não teve seu papel. O sangue do caxiense é muito misturado, né? Vamos dizer assim. Porque temos ali o elemento indígena das várias tribos que estavam aqui, gamelas, timbiras, e o sangue dos portugueses e quem sabe até dos franceses, né? Exato. Agora eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. Eu acredito que você tenha mais informações. Tem historiadores que destacam que os tipos de conquista, né? Os tipos de conquista feita pelo português ou pelo espanhol, eles são totalmente diferenciados do ponto de vista da ocupação. No caso dos portugueses, eles ficam mais nas beiras do... porque eles utilizavam muito o rio, né? Hoje forma de comunicação e também geralmente as cidades elas crescem ao redor dos rios porque tem a rio de água, né? O litoral. O litoral, mas é litorâneo, né? Essa ocupação. Enquanto que os espanhóis, né? Eles se fixavam e colocavam muita educação no lugar. Né? As grandes cidades, exatamente, na América Espanhola. Eu acho que eles tinham essa outra forma de ocupação. Acho que até, se não me falo a memória, é o Sérgio Buarque que fala sobre isso. Sim. No livro. E também a forma de ocupação dos espanhóis me parece que é mais violenta do que a dos portugueses. Muito. Né? Porque eles dizimaram muito mais do que os portugueses que chegaram aqui no Brasil. Talvez os portugueses também eles fizeram... Foi dizimado muitas tribos indígenas, muitos grupos indígenas, com certeza. Mas as civilizações que já existiam na América Espanhola foram totalmente dizimadas, né? Incrível. Incas, maias, esse pessoal todo aí, que já tinha um índice de evolução, digamos assim, de uma noção de civilidade muito grande, as grandes cidades. Só a gente lembrar do que são os maias, o que são os astecas. Temos até hoje, né, os monumentos aí deixados por esses povos. Então, foram os espanhóis que puseram fim nesse tipo de cultura que era
a cultura desses povos aí que fundaram a América, né? E eram tão sofisticadas que até hoje tem, por exemplo, monumentos e relógios do tempo, assim, isso, que não se compreende, não se compreende. Exatamente. Perfeitamente. É muito, muito interessante. Trazendo um pouco mais, quanto Caxias, é 1811 que a gente... Temos o julgado, né? A instalação do julgado pela corte portuguesa, aqui se torna esse julgado. Aparece aí a figura de um juiz que vai coordenar a cidade, vai ser a autoridade máxima da cidade. O nome vai passar a ser Vila de Caxias, é isso já? Exatamente. Ali já começa a aparecer essa ideia de vila, porque a vila ela tem uma organização social mais complexa do que o arraial. Então ali aparece aquele pequeno povoado já tem um certo ar de maturidade, já consegue ter uma economia um pouco maior, que lhe permite receber, justamente porque ali se instala a Câmara de Vereadores, né, propriamente dita, e os juízes. Né? Então isso foi em 1811. Né? Não temos prefeito na cidade, né? Não, a figura do prefeito, o nome em si, prefeito, vai aparecer lá em 1934. Antes, já no finalzinho do século XIX, aparece a figura do intendente. Isso. Que vai fazer as vezes de prefeito. Exato. Inclusive no período ali do reinado, né? Nós vamos ver na época de Dom Pedro, a figura dos prefeitos ela vai gerar uma situação de muita controvérsia. Vai ter a chamada política dos prefeitos e vai gerar uma série de confusões, uma das quais a balaiada que a gente tanto conhece aqui em Caxias, porque se desenvolveu aqui, não é? É verdade. Eu estava observando que, assim, se a gente olhar, eu acho que até mais, assim, até agora a gente vive uma situação de passar de uma geração a outra. Eu fico observando que eu estava olhando alguns prefeitos do século XX, assim que a gente tem a figura mesmo do prefeito. Já no início, né? De 19, se não me engano, o primeiro que recebe o nome é em 1919. Então, dali até 1950, tem momentos em que as famílias elas passam 2, 3, 4 mandatos, né? Tem momentos que há muita troca também de intendente. Também, exato, às vezes não termina um mandato, já trocou por outro. Às vezes passa 1 ano, 2 anos, aí já troca de novo. Por conta do contexto. O contexto é muito turbulento. Turbulento, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que nessa época aí, nós já estamos falando do século XIX, não existia uma comunicação tão efetiva como nós temos hoje. Né? Não tinha podcast naquela época para disseminar ideias. E a empresa não influenciava em praticamente... até ela tinha uma certa influência, mas quem tinha acesso à imprensa? As poucas pessoas que sabiam ler. Famílias, exatamente. E eram essas famílias que dominavam, que eram famílias de fazendeiros, famílias que tinham posses. Então, geralmente ficava nessas famílias, e tinha a figura também interessante dos coronéis. Exatamente. A gente tem um autor muito interessante chamado Vitor Nunes Leal. Ele faz um livro... Coronelismo e Chá de Volta. Exatamente. Esse livro ele é muito interessante, Coronelismo e Chá de Volta. E ele vai justamente falar dessa política dos coronéis, que prevaleceu ali no século XIX, no século XX. É um livro da década de 40, mas que ele tem um tom de atualidade. Ele é muito atual. E ele explica justamente essas famílias, que são famílias tradicionais, que vão dominar a política local. Porque aí vai ter entre elas até, às vezes, rivalidade. Aí por isso que vai alternar uma família ou outra. E se você prestar atenção, o modus operandi, ele é claro que ele vai sendo atualizado por conta da transformação da sociedade, mas o modus operandi é o mesmo. Exato. Se a gente for analisar. Exatamente. Então Caxias vive isso, não é? Toda essa transição. Então 1811 eleva a categoria de vila, 1823, aquela famosa data, né, que você perguntava no início, do 1º de agosto, ela aparece aí. Por quê? O Brasil ele era colônia de Portugal até 7 de setembro de 1822. Até aí Caxias é vila, segue como vila, né? Até aí Caxias ainda tem a condição de vila. Na data da adesão somos vila. Ainda somos vila, exatamente.
Então, em 1822, o Brasil se separa dos portugueses, né, do governo de Portugal, porque Brasil e Portugal era uma coisa só. Né? O Maranhão ficou muito ligado a Portugal, pela facilidade do litoral, porque é mais fácil sair do Maranhão para Portugal, pelo oceano, do que em outras regiões do Brasil. Então o Maranhão ele ficou um pouco ali, que é meio que a parte do resto do Brasil, porque tinha uma comunicação mais efetiva com Portugal. Então, o número de portugueses que viviam em Caxias era muito grande. Então, quando foi proclamada a independência pelo Dom Pedro I, toda aquela história, que também não foi um passe de mágica, foi todo um trabalho ali por detrás, o Caxias, por ter uma grande parcela da sua população ainda portuguesa, aqui no começo a ideia de independência não saiu muito bem. E sabe o que eu fico pensando aqui? É que, conhecendo um pouco mais da política mais recentemente, e olhando para aquela época, para aquele momento da história, eu penso o seguinte, que embora a família real voltou para Portugal, só que ele decide ficar. Mas eu acho que foi uma decisão familiar. Eu sinto que foi uma decisão familiar. Poxa, nós não podemos perder o controle. Uma estratégia política. Uma estratégia política. Nós não podemos também jogar isso aqui tudo fora. Perder esse controle, do Brasil, né? Que já era explorado o pau-brasil, já era explorado ali o ouro, né? Diamante na região ali de Minas Gerais. Porque assim, por que eu coloco isso? Embora possa ter alguma divergência no meio da família, mas essa divergência podia simbolizar a própria convulsão da época, porque tinha lugares que não queriam mais pertencer a Portugal. Então, ao permanecer um membro da coroa aqui, ele garantia em parte os interesses da coroa e em parte agradava a quem estava descontente. Exatamente. É? Então foi uma estratégia. Eu acredito que foi uma estratégia. Também penso que seria nessa dimensão. Então Dom Pedro decide ficar. Exato. E ali então a ruptura do Brasil com Portugal. Sim. A Inglaterra foi a grande financiadora, né? A gente sabe porque tudo isso aí gera muita despesa, não é só uma coisa mágica, mas é uma coisa que foi gerando muito descontentamento, e o que precisava ter um exército muito, muito eficaz, porque com certeza no Brasil afora aconteceram muitas manifestações contrárias a essa independência, inclusive em Caxias. Então, Caxias, a outra data importante que nós celebramos, que até muito tempo as pessoas não tinham conhecimento real do que significava essa data, é o 1º de agosto. Isso. Que a gente remonta ao 1º de agosto de 1823. O que aconteceu nessa data? Justamente nesse movimento em que brasileiros e portugueses se degladiavam, aqui em Caxias houve uma revolta, justamente porque os portugueses não queriam aceitar que que Brasil já não era mais ligado com Portugal. Então isso aconteceu quase que um ano depois daquilo que Dom Pedro havia feito em São Paulo, em 1822, no 7 de setembro, que é a data que nós temos como referência. Isso. Então, em 1º de agosto de 1823, as tropas brasileiras entram em Caxias. Elas entram em Caxias para quê? No intuito de acabar qualquer manifestação contrária à independência do Brasil. Exato. Então, Caxias ela foi uma das últimas cidades do Brasil a aderir à independência do Brasil. Por quê? Porque aqui tinha um número muito grande de portugueses. Exatamente. Então, nesse contexto, nasce Gonçalves Dias, que a gente comemora esse ano os 200 anos. É verdade. Ele nasce aí, o pai dele português, foge para a Mata do Jatobá, onde nasce Gonçalves Dias, que hoje, pela divisão dos territórios na década de 60, deu origem à cidade de Aldeias Altas e hoje pertence lá ao município de Aldeias Altas. Mas até essa época era tudo Caxias, né? Tudo era Caxias. Então aí nós temos a data do 1º de agosto. No caso, o Gonçalves Dias nasce no dia 10, né? Dia 10 de agosto, exatamente. Só Dia 1º entram as tropas
que vão neutralizar aqui a influência dos portugueses. Exato. Se aquartelam lá onde hoje nós temos o Memorial da Balaiada e tem as ruínas como uma referência muito importante para a nossa cidade, né? Porque ali aquelas ruínas elas não foram feitas no período. Ali o quartel não era só no período da Balaiada. Já em 1823 já era um quartel do Exército Brasileiro ali. Então, essa data do 1º de agosto, na realidade, ela celebra a entrada das tropas brasileiras para acalmar os ânimos aqui em Caxias, que não estavam aceitando não estavam aderindo, né, à independência do Brasil. Então, essa é a data do 1º de agosto. Nós, por uma questão de tradição, talvez até essa tradição a gente tem que pesquisar ainda, para ver desde quando que se celebra o 1º de agosto. Né? É mesmo. É um objeto de pesquisa, né, que a gente, como historiador, precisa identificar. Porque é uma data que ela tem que se justificar. Então eles querem... É a data que fica como aniversário da cidade, talvez no intuito de convencer todos os que estavam aqui em Caxias de que a independência era algo bom, seria algo melhor, seria melhor do que permanecer ainda a Portugal. Então eu penso que talvez seja nesse sentido que se construiu a ideia de que o 1º de agosto é o aniversário da cidade, né? Então, talvez pelo fato de ter sido muito renhida, sanguinária, né? Muitas mortes, muitas lutas, muito sangue foi derramado para que isso de fato acontecesse. Eu acho que talvez por isso como convencimento. Tanto. Só que historicamente... Então, são 13 anos depois, que é 36, né? 1836, que a gente vai se emancipar politicamente. Que é a data que hoje nós celebramos, os 187 anos. Não houve tiro nesse momento. Não houve, porque já era o Império do Brasil, né? Exato. 1836, o famoso dia 5 de julho, que é o dia de hoje, justamente foi nesse dia que foi a vila de Caxias, ela vai receber o título de cidade. Exato. Então isso é um grande passo na história da nossa cidade, porque dali em diante foi aparecendo a figura ali dos intendentes e da Câmara Municipal. A Câmara já existia um pouco antes, já em 1811 ela já havia sido construída, né? A ideia de uma Câmara que representasse o povo. E já em 1836 já aparece a figura dos intendentes, né, que são aqueles que junto com a Câmara Municipal vão governar realmente a cidade. Então, a data de hoje é que marca exatamente a elevação de Caxias à condição de cidade. Né? Diferente da data do 1º de agosto de 1823, que é uma data anterior, quando Caxias ali recebe os primeiros soldados brasileiros, efetivamente, para conter aquela revolta que estava aqui. E Caxias, então, a partir daquela data, no dia 6 de agosto, lá na Igreja Matriz, as lideranças daquela vila se reúnem lá. Isso é em 1823. 1823. E ali na Igreja Matriz faz o juramento, né, à independência. Inclusive no livro do Wilson Coutinho, ele coloca, no Caxias das Aldeias Altas, ele vai colocar ali aquele juramento que foi assinado, né, ali no dia 6 de agosto de 1823. Aí, posteriormente, que Caxias, dado o seu papel na economia da província do Maranhão, dada a sua importância pela quantidade de pessoas que já habitavam aqui, aí sim ela recebe oficialmente no dia 5 de julho de 1836 o título de cidade, que é o que hoje nós estamos comemorando. Portanto, como cidade, Caxias nasce no dia de hoje. No dia de hoje. Há 187 anos atrás. Exatamente. Agora, eu queria só botar mais uma lenha na fogueira aí, porque será que também a gente não estaria comemorando na data errada o 1º de agosto também? Porque, embora as tropas tenham entrado em 1º de agosto, a assinatura do documento só se deu no dia 6. No dia 6, exatamente. Na assim Igreja da Matriz. Exatamente. Assim nos aponta, né, o Wilson Coutinho e outros tantos
historiadores que vão falar. Então, só no dia 6 que é assinado o documento, se não me falha a memória, no dia 7 é feita a eleição da Câmara. Exatamente. Da Câmara, naquele momento lá. Aí ele fala lá que é na presença do povo. Né? Das autoridades civis e religiosas, né? Eclesiásticas, tendo o livro dos evangelhos, porque é um costume, né, de jurar com a mão na Bíblia. Inclusive, eu lendo o regimento da Assembleia Legislativa, ou até hoje, sim, eles têm esse gesto. Eles mantêm a Bíblia lá no plenário da Câmara. Exato. Da Assembleia Legislativa. Então, se alguém quiser consultar alguma coisa da Bíblia, na hora lá, ela sempre está lá. É porque como a nossa formação ela é cristã, é judaico-cristã, né? Porque através do catolicismo, então o livro por excelência, né? A palavra de Deus. Então, por isso, nós estamos falando de uma época em que as igrejas protestantes ainda não estavam tão disseminadas, pelo menos aqui no nosso Brasil. Né? Não tinham tanta presença. Ela vai chegar aqui em Caxias já no final do século XIX, né? A igreja presbiteriana, depois no início do século XX as outras denominações, né? Mas a base era isso, era um costume, porque era um juramento, né? Então era um juramento de fidelidade a Dom Pedro, de fidelidade ao Brasil como país que nascia ali naquele contexto, né? Eu percebo assim que a figura política ela se transformou muito, porque naquele período lá a figura do rei ela era uma figura muito forte, digamos assim, era sem como dúvida. Se ele fosse ele tivesse aqui a mão de Deus, entendeu? Existe essa mentalidade, né? Ele é rei porque Deus quis que ele fosse. Então, nós estamos falando ainda de um período que nós chamamos de padroado, né? Que era justamente a ligação do Estado com a Igreja. Isso vai, durante todo o Império, a Igreja vai estar muito ligada, a Igreja Católica, à questão do Império. O Imperador nomeava bispos também. E aí mandava para o Papa o nome do padre que ele queria que fosse bispo, o Papa chancelava e tornava aquele bispo. Só que essas relações elas vão mudar um pouco. Então, quando a República foi proclamada, já em 1889, há a separação da Igreja e do Estado. Porque até então, até os padres eles eram funcionários do Estado. O Estado pagava para o padre, né, para os padres. Então, por quê? Porque Estado e Igreja estavam ligados, era uma religião oficial, né, a Igreja Católica. Mas com a mudança do regime, né, quando caiu o Império, quando a família real foi expulsa de forma vexatória do Brasil, né? Ali quando a República foi imposta, né? Tem até aquele livro dos Bestializados, né? Do José Murilo de Carvalho, que ele vai falar que o povo do Rio de Janeiro viu aquele desfile lá do Marechal Deodoro e não entendia nem o que era aquilo, né? O povo viu bestializado pensava que era mais uma parada militar e na realidade era a expulsão da família real do Brasil. Exatamente. E a instalação do regime republicano que vai até hoje, né? Então ali há uma grande mudança no Brasil como um todo, as leis todas vão mudar e ali há essa divisão da Igreja e do Estado. E eu acho que dali para cá a gente vai começando a ter um desenho político mais, digamos assim, plural, digamos, né? Nós vamos aqui no começo. Embora há quem diga que o próprio Dom Pedro II, ele era uma pessoa muito além do seu tempo. Eu particularmente gosto muito da figura de Dom Pedro, porque tanto do primeiro quanto do segundo. Porque Dom Pedro, eles são dois monarcas criados, educados nos moldes dos grandes monarcas europeus. Então eles eram versados em vários idiomas, falavam vários idiomas, do grego para cima eles falavam. Eram pessoas altamente cultas. Tanto que quando a família real, 1808, vem para o Brasil, ali eles vão criar bibliotecas, eles vão criar várias instituições culturais, o próprio banco, né? Então eles fundam ali com a chegada deles. Então eles não tinham uma educação apenas
reduzida ou simplista, mas eles eram educados para serem grandes monarcas. Quando eu me refiro... Tanto no que diz respeito à diplomacia, às línguas que eles aprendiam, porque eles tinham que dialogar com outros reis, né? Então, eles tinham uma cultura muito elevada. Né? Eu me refiro assim, me parece que mais o Dom Pedro II e menos o Dom Pedro I, no sentido de abertura política. Eu falo, governar com mais gente, me pareceu o Dom Pedro II, né? Ele assumiu muito cedo, ele né? É menos centralizador do segundo, me Isso, parece. Exatamente, porque o Dom Pedro I, ele faz o poder moderador, né? Ele tinha o poder moderador. Isso. Ali que ele dosava aquilo que o legislativo, né, fazia. Ele tinha um voto de Minerva. Parecia muito parlamentarismo já, não é? Tinha um pouquinho de parlamentarismo. Então, eu penso assim, a família real, ela trouxe para o Brasil muita cultura, né? Claro, ela teve também os seus desmandos. Com certeza. A questão também houveram muitas insatisfações. Exatamente. E a Balaiada é uma prova dessa. Exatamente. Foi justamente a Balaiada, ela nasce na regência ali, né? Naquele período que Dom Pedro era menor de idade e que alguém governava uma junta ali, e isso provocou realmente a ira, né? O descontentamento em muitos lugares do Brasil, né? No Pará, na Bahia, aqui no Maranhão. E Caxias foi um desses focos. Então, daí a gente pode concluir que o povo de Caxias é um povo aguerrido, né? É um povo que não engole as coisas facilmente. Exatamente. Porque tem uma cultura elevada. Daqui saiu Gonçalves Dias, né? Ele, embora ele tenha ido estudar em Portugal, mas ele teve a sua base aqui, depois que ele já vai para Portugal. Né? Um dia desse você está dizendo, Gonçalves Dias é um dos poucos que é criticado, assim. Uma vez o Isaac... eu quero só informar o Isaac, que o Isaac eu encontrei, eu vou até te enviar uma foto, né, de algumas páginas do livro, porque assim, a gente estava conversando aqui e a gente estava falando de que parece que Gonçalves Dias na época não falou da escravidão. Pelo contrário, ele falou também. Ele tem um relatório, né? Eu encontrei um livro de um cara, acho que é do Rio de Janeiro. O cara fez um estudo do Gonçalves Dias e ele fala da escravidão na época. Gonçalves Dias, ele não é só a poesia indianista que a gente conhece. Né? Gonçalves Dias, ele era um homem muito além do seu tempo. Porque ele fez contratado, né, pelo Império do Brasil. Ele rodou o Brasil inteiro. Ele foi funcionário público. Exatamente. Ele rodou o Brasil inteiro fazendo um estudo etnográfico do povo brasileiro. Ou seja, estudando as raças, estudando a cultura do povo brasileiro. Então, ele tem um verdadeiro tratado sobre isso. Ele tem grande contribuição na área da educação também. Ele chegou a fazer trabalhos relacionados à educação, né? Exatamente, porque justamente nessa visita que ele vai fazer em várias regiões do Brasil, ele presta um serviço muito grande, né, ao Brasil Império ainda. Ele faz o seu relatório com uma precisão imensa. Então, o Gonçalves Dias realmente é um expoente que o Brasil todo deve reverenciar. Então, ele além dessas informações mais duras, digamos assim, né, que são mais dados mesmo que ele traz, ele tem um lado da sensibilidade, né? O cara foi um poeta, poetizou de uma forma. Exatamente. A leveza que a poesia de Gonçalves Dias traz é encantadora, né? Nos vários poemas que ele deixou. Ele trouxe ali em alguns poemas a sofrência dele, né? Mas trouxe o engrandecimento. Ele olhou para tudo que o índio, né? Aquele índio, né? Mostrou o indígena, mostrou o negro na escravidão. E hoje eu posso dizer que ele falou da escravidão, porque eu tenho um livro lá em casa. Então eu posso dizer isso, que ele também versa sobre a questão. E assim, de uma maneira muito, muito clara. Ele não floreia para falar da escravidão. O texto traz com muita clareza o que ele falava. Então, eu acho que ele se tornou ainda muito, muito mais grandioso, né? Porque ele é pouco reconhecido por ter falado. Exato, se conhece muito lado o indianista, né? O indianista dele, que idealizava o índio, né? Exatamente. Nos poemas, mas tem esse lado também
de uma crítica social também. Você analisa a sociedade do seu tempo. Então ele foi grandioso, realmente. Então isso é muito honra, né? Dizer abertamente tudo, né? Porque ele era ele estava a serviço do Império, né? Então ali ele também... Eu costumo dizer o seguinte, quem escreve, de um modo geral, você nunca jamais pode dizer tudo, jamais você irá conseguir dizer tudo, porque tem um ponto de vista. Cada um enxerga de um lado e aí outro, tem né? também os enquadramentos sociais que você tem... Se vê obrigado a se ajustar. Em determinados contextos, você, no caso do Gonçalves Dias, ele não podia sair falando qualquer coisa, que ele podia ser demitido, inclusive. Sem dúvida. Né? Mas mas foi uma pessoa que ele soube tocar nos assuntos de uma maneira muito... Magistral. Eu diria que elegante, né? Mas sabendo pontuar cada situação. Então, por isso que o Givaldo Quinzeiro considera ele estuda bastante Jung e Freud. Ele diz que o Gonçalves Dias é um arquétipo que nós temos capaz de unir qualquer grupo político, capaz de reunir a cidade. Exatamente. Você vê pessoas que têm ao redor pensamentos divergentes, políticos, une, né? Exatamente. E eu acho que é isso que é bonito, né? Porque essa diversidade de pensamento, de associação política, de culturas diferentes, tudo isso, embora haja essa diversidade, mas o Gonçalves Dias ele aparece para nós caxienses como esse sinal realmente dessa unidade, mesmo tendo essa diversidade de pensamento. Então é por isso que é importante esse ano que nós comemoramos esses 200 anos do nascimento de Gonçalves Dias, que a gente reflita realmente. Eu acredito que a maioria das escolas esse ano estão trabalhando a temática do Gonçalves Dias, os 200 anos da adesão. A FLICT também. A FLICT, exatamente, que é da Secretaria de Educação, que é um evento belíssimo. É verdade. Vai também explorar mais essa temática e toda a sociedade, né, vai poder ter acesso ao conhecimento para que a gente torne Gonçalves Dias realmente como um ícone da nossa cidade, né? Eu vou até brincar, assim como o garoto propaganda de Caxias, porque frases dele estão presentes lá no hino nacional brasileiro. Então isso é grandioso para nós. Ele é o garoto propaganda de Caxias pro Brasil e do Brasil pro mundo. Pro mundo, né? Perfeito. Eu acho que é mais ou menos isso. Com relação... eu queria que a gente falasse um pouco de um cronograma que está sendo criado, né? É claro que algumas coisas ainda vão ser arrumadas dentro do que está sendo pensado, mas ontem, por exemplo, houve uma reunião da Comissão Caxias Mais 200, que é uma comissão que também está pensando em alguns eventos, né? Algumas situações para comemorar as duas datas, né? E assim... Já vem acontecendo coisas relacionadas, por exemplo, o projeto Caxias Turística está dentro do Caxias Mais 200. Então, existe essa comissão, que ela já se reúne, uma comissão que é mista. Exato. Então tem colaboradores da Secretaria de Cultura e da sociedade civil como um todo, né, das instituições culturais da cidade, como as academias, das universidades da cidade. Também as outras secretarias do município também estão engajadas nessa equipe, que é uma equipe que já acho que mais de um ano, tem mais de um ano que a gente se reúne exatamente para elaborar um cronograma de atividades para celebrar esses 200 anos de Gonçalves Dias e 200 anos de adesão também à independência do Brasil. Então essa programação já está sendo implementada. Nós já tivemos, por exemplo, o lançamento do projeto qual eu coordeno, né, que é do Caxias Turística, né, onde temos os guias nas igrejas históricas aqui do centro, para justamente explicar um pouco da história da cidade aos turistas, aos visitantes, e outras atividades. Por exemplo, hoje nós já tivemos o lançamento no hasteamento das bandeiras, né, em frente à prefeitura. O seu prefeito lançou oficialmente o projeto da Cápsula do Tempo, que vai reunir ali a memória desse ano, né? Todas as instituições que quiserem colocar ali algo
vão ser visitadas essas instituições, algo que represente momentos significativos de 2023, da história da instituição. Vai poder depositar nessa cápsula, que vai ser depois depositada num lugar muito apropriado, que vai ser ali próximo à Praça do Panteão. Exatamente. E essa cápsula, ela vai trazer essas memórias, vai ser lacrada essa cápsula, e vai ser aberta daqui a 50 anos. Talvez há quem diga assim, mas muitos de nós não estarão lá para ver a abertura dessa cápsula. Provavelmente, talvez alguns não estarão, né? Eu vou até tentar localizar aqui alguma imagem dela, só para as pessoas verem. Visualizarem já o que vai ser a cápsula, né? E assim, o que... Então ela vai ser aberta há 50 anos, daqui a 50 anos, para quê? Como um legado da nossa geração para aquelas gerações que nos sucederão. Então, nós vamos transmitir para as gerações que virão depois de nós todo esse conhecimento, tudo aquilo que nós celebramos esse ano, dentro desses 200 anos de Gonçalves Dias, da adesão à independência. Nós vamos depositar ali como testemunho da história, né? Da história que nós estamos construindo hoje e que não vai parar. Então, talvez sejam os nossos descendentes que vão abrir essa cápsula do tempo. Mas ali eles vão poder constatar poemas em homenagem a Caxias, vai conter relatos, cartas. Mostrando aí nesse momento aqui a carta. Então ela vai percorrer várias instituições da cidade, as secretarias, várias escolas, a universidade, as instituições culturais. Aí depois ela vai ser depositada ali na praça, próximo à Prefeitura Municipal de Caxias. Um lugar bem significativo no dia 1º de agosto, que é o dia justamente dos 200 anos da adesão à independência do Brasil. Então, vai ser uma solenidade, as autoridades estarão lá presentes, e vai ser um dia memorável e de muita alegria para todos nós, né? Talvez a gente não chegue à abertura dessa cápsula, mas a gente pode dizer para os nossos descendentes irem lá no dia que daqui a 50 anos... Vai ser em 2073, né? 2073, exatamente, é muito tempo, né? Muito tempo, tá aí. Mas, quem sabe, se nós não estaremos ali para presenciar e dizendo, olha, eu contribuí também... Todo mundo idoso daqui lá. Já pegá-la talvez, mas deixando ali o nosso contributo na história da nossa cidade, né? Então aqui nessa cápsula serão depositadas... Essa é uma das muitas outras ações. Então, essa programação vai ser logo divulgada pelo nosso secretário de Cultura, o secretário Léo Barata, que não tem medido esforço para fazer uma grande festa dos 200 anos. Então, depois ele vai certamente até fazer essa divulgação de forma oficial de todas as outras, os outros momentos desses 200 anos do festival que vai acontecer, enfim, de todas as atividades alusivas aos 200 anos. Então, vai vir gente de fora, né? Acadêmicos de Academia de Letras de São Luís, de Teresina, ou seja, Caxias vai estar sendo muito visitada nesse período agora, no final desse mês de julho, até o dia 10 de agosto, vai ser o período maior de celebrações e com certeza vai atingir a todos. O festival Caxias Mais 200, a data de início é 27, né? Dia 27 é para ser dia 27 de... Já agora em julho. Exatamente. 27 de julho até dia 1º. Aí depois volta dia 8 até dia 10. Até dia 10, exatamente. Então toda essa programação está sendo muito bem preparada. Já algumas coisas já foram... algumas coisas já estão definidas. O show que vai acontecer no dia 31 também faz parte também das celebrações dos 200 anos. Para a população em geral mesmo. Exatamente. Então são várias atividades que vão... atingir a todos os caxienses, a todos aqueles que querem participar desses momentos tão importantes. Nesse final de mês agora, inclusive, uma das edições da feirinha da gente não será na praça do... lá no final. São Benedito. São Benedito. Ela vai ser lá no Mirante da Balaiada. Então vai haver isso. A gastronômica,
e a feirinha da gente vão ser tudo no mesmo lugar. É uma programação muito rica. Exatamente, para concentrar o público vai ser uma programação muito rica. Eu não vou adiantar muito, eu vou deixar para o secretário fazer essa divulgação oficial, mas a equipe, que é essa equipe mista do Caxias Mais 200, que é essa comissão, que é formada por várias pessoas, não só as secretarias que fazem parte da Prefeitura Municipal, mas outras entidades também, né? O Conselho de Turismo, hoje pela manhã, e outras entidades também. O prefeito também falou que serão 200 ações, deve começar ali para o dia 15, do dia 15 para frente, o município vai desenvolver essas 200 ações que a gestão municipal vai anunciar no tempo devido, no momento devido. Cada ação será anunciada para que todo mundo possa participar. Tomar ciência e viver também essa alegria de tantas obras que vão ser entregues e tantas celebrações que vão acontecer, não é? Lembrando esses 200 anos tão importantes para a nossa história, né? Legal. E assim, que a gente possa aproveitar, né? Porque eu acho que valoriza a identidade da cidade. Eu acho que é esse momento de celebração assim, mexe com a autoestima da gente também. Com certeza. Faz com que a gente se sinta parte da cidade. Se orgulhe da nossa terra, né? Porque se a gente não marcar esses momentos, fica passando assim despercebido. Um povo sem história é um povo sem memória. A gente tem que valorizar, fincar o pé ali na nossa história, porque eu me sinto caxiense. Olha que eu nem nasci em Caxias, tá? Eu também sempre digo que sou caxiense de coração também. Já eu defendo mais Caxias do que Parnarama, que é de onde eu venho, né? Eu conheço mais sobre Caxias do que sobre Parnarama. Então, eu acho que assim, é o momento da cidade, aproveitar. Foi lançado hoje também um concurso de fotografia. De fotografias também, exatamente. Até o dia 15, se não me engano a data, já está no site da Prefeitura. Exatamente, o edital já foi assinado pelo seu prefeito e já foi lançado, então, hoje também pela manhã, esse concurso de fotografia. Fotografia amadora, né? Para alunos, pessoas que não têm uma vida profissional ligada à fotografia, para concorrer no mesmo pé de igualdade, né? Então vão ser analisadas essas fotos, são 9 olhares sobre Caxias, sobre o que Caxias tem. E depois essas fotos vão ser divulgadas, vai ser ter toda uma premiação também para aqueles que forem participar desse concurso. É mais uma ação também do Caxias Mais 200. Dentro do Caxias Mais 200. Eu acompanhei ontem a reunião, né? E também foram definidos, eu acho que o anúncio de dos bustos, de quem vai estar nos bustos, deve ser feito pelo secretário, pelo prefeito, né? No momento em que eles acharem que devem anunciar, mas vão ter novidades assim. Isso, da cidade. É uma das obras que vai ser inaugurada, né? Porque está sendo feito ali, todo mundo está acompanhando a construção do portal, né? de entrada da cidade. Exato. Então teremos novidades. Com certeza, boas novidades. Boas novidades. Com certeza. E que bom, né, gente, que Caxias está recebendo assim, muitos presentes. São 200 presentes, né? Até o dia 10 de agosto. É um bocado de coisa assim, que a gente vai ver, seja em obras, né, em escolas, em tanta coisa que vem aí. E isso a gente deve realmente valorizar, porque está sendo feito com o recurso público que deve ser revestido em prol da população. Então, isso, parabéns aí à gestão municipal por estar pensando isso, estar sensível, né? É claro que nunca se pode atender todas as expectativas. A gente sabe que eu aprendi numa cadeira de economia que me serviu para isso lá na CEUT, né? Porque na economia tem um conceito que é muito simples, né? Dizem que as necessidades humanas são ilimitadas e os recursos econômicos são limitados, escassos, né? Então, recursos escassos para necessidades ilimitadas. Então, é essa a conta, né, que se faz. Mas a gente já está chegando aqui ao final, já vai dar uma hora de conversa, né?
foi falado um tempo que aquele busto que está lá na Mata do Jatobá, do Gonçalves Dias, ele era daqui de Caxias, né? Na realidade, o busto que foi colocado na Praça Gonçalves Dias, essa praça ela foi construída nos anos 20 pelo prefeito de Caxias na época, na Praça Gonçalves Dias. O Francisco Villanova. Sim. Então ele construiu a Praça Gonçalves Dias, em homenagem ao grande poeta, e lá existia um busto. Então esse busto depois ele foi doado para Aldeias Altas. A informação que eu tenho é que esse busto que foi doado para Aldeias Altas é aquele que está hoje em frente à igreja matriz de São João Batista, lá em Aldeias Altas. Aquele que está hoje lá na Mata do Jatobá, que eu tive até o privilégio também de conhecer o lugar, lá tem um marco, né, que está ali, nasceu, exatamente, onde nasceu, onde era a casa, né, a fazenda ou o sítio do pai do Gonçalves Dias, onde ele teria nascido seria ali, naquele lugar. Então lá tem um marco, é um busto e tem um obelisco. Sim. E algumas placas marcando aquele lugar ali, justamente como referência de que lá teria nascido Gonçalves Dias. Então esse busto que estava aqui, depois ele foi enviado para Aldeias Altas, né? A notícia que eu tenho é que ele está hoje na praça, em frente à Igreja Matriz, de lá, de Aldeias Altas. E depois foi colocado esse atual monumento. Não me recordo agora o ano que ele foi posto ali, mas ali é uma réplica, segundo o que se sabe, do tamanho mesmo original de Gonçalves Dias. Ele não era muito grande, não. Ele era baixinho. Ele era baixinho. Isso, os relatos, né, sobre ele mostram isso. Então fizeram, quando foi colocado ali em tamanho natural, o Gonçalves Dias que hoje a gente vê na praça que leva o nome desse grande poeta caxiense. Maravilha. Então, gente, que a gente possa celebrar, né, hoje e se acostumar aos poucos, né, e que a cada ano a gente aumente essa celebração alusiva a Gonçalves Dias, porque a Gonçalves Dias ao dia 5 de julho também, né? O Gonçalves Dias todo ano é celebrado, mas neste caso ao 5 de julho, porque hoje é exatamente a data em que Caxias é elevada à categoria de cidade, é o aniversário da cidade, e que a cada ano isso seja uma festa ainda maior, né, com muito mais atrativos, para que a cidade se habitue, né, a fazer essas celebrações, porque é uma data também muito importante. Então, se as outras também são comemoradas, que a gente possa fazer também um momento especial para essa. Festejar todas, né? Exato. De forma igual, assim, digamos assim. Então, que eu acho que vale a lembrança, né? Vale a valorização desse momento. Porque se a gente não marcar essas datas, a gente vai perdendo referências históricas muito relevantes, né? Quero te agradecer. Se você quiser fazer um agradecimento a mais alguém, fica à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez, Jolimar, o seu convite. Sempre para mim é muito honroso falar de Caxias. Caxias me acolheu já há quase 30 anos. Eu venho de uma outra cidade, mas Caxias me acolheu com todo o coração. Aqui eu construí minha família, um hall de grandes amigos aqui também. Então, é uma cidade a qual eu tenho um amor muito grande. Amo muito a minha terra natal, São João dos Patos, mas Deus me deu a graça de ter também uma outra cidade de coração, que é Caxias, e por isso me sinto caxiense. Então, eu gostaria rapidamente de ler uma poesia que Gonçalves Dias fez, justamente para Caxias. Então, ele escreveu essa poesia homenageando a sua terra natal, e nesse dia em que nós celebramos o nascimento propriamente dito, né, a elevação de Caxias à condição de cidade, eu queria, usando as palavras de Gonçalves Dias, declamar um trechinho aqui dessa poesia que é tão significativa desse grande poeta caxiense. Maravilha. Então, Caxias, Gonçalves Dias. Quanto és bela, ó Caxias, no deserto, entre montanhas, derramada em vale de flores perenais. És qual tênue vapor que a brisa espalha, no frescor da manhã meiga soprando. A flor do manso lago, tu és a flor que despontaste livre. Por entre os troncos de robustos cedros, forte,
em gleba inculta. És qual garzela que o deserto educa, no ardor da séstia debruçada em chágue, à margem da corrente. Em mole seda, as graças não escondes, não cinges doiro a fronte que descansa na base da montanha. És bela como virgem das florestas, que no espelho das águas se contempla, firmada em tronco arnoso. Mas dia ainda virá, em que te peges dos que ora trajas simples ornatos e amável desalinho, da pompa e luxo amiga, hão de caxir-te aos pés então da pésia e coroa, e da inocência o cinto. Então aqui com esse poema de Gonçalves Dias, eu parabenizo a todos os caxienses por essa data tão importante, e fica aqui o meu grande abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando até agora. Maravilha, muito obrigado, Ackman. E a gente percebe assim, né, a complexidade do texto, né? Se você olha, ele era bem alto, né? O sarrafo dele cortava muito em cima, né? É muito interessante, é bem rebuscada, né, a escrita, né? Que legal, né? E o poeta tem essa capacidade, né, de falar. E eu me atrevi a declamar esse poema dele, né? Então espero que relevem, mas eu achei belíssimo esse poema, gosto muito dele, por isso quis trazê-lo como mensagem final aqui da nossa conversa. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente trouxe aqui informações históricas assim bem profundas, né? Bem interessantes, que ajudam a colaborar com essa construção de uma identidade caxiense, né? Quanto mais a gente fala sobre a cidade, a gente vai contribuindo para fortalecer uma memória da cidade, né? Eu acho que é isso que é o mais interessante, né? Então a gente precisa falar cada vez mais sobre a cidade de Caxias, destacar aquilo que a gente tem de bom e de riqueza, porque é isso que vai projetar a cidade de Caxias para fora, né? Para outros lugares, fortalecendo algo que mais recentemente vem sendo valorizado, que é o nosso turismo, né? Turismo histórico, né? E cultural também, né? Tantas manifestações importantes que nós temos também, né? Exatamente. Então, Ackman, muito obrigado. E amanhã temos deixa eu ver se eu consigo localizar aqui a nossa convidada de amanhã, que está noutra. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se não falo de memória, é a Rafaela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Amanhã a gente vai receber. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Rafa Barbosa. A gente vai falar sobre um evento que vai acontecer, inclusive, lá no Clube Alecrim. Que é exatamente sobre o potencial das pessoas, né? A utilização da voz, falar bem em público, assim, né? Nesse sentido, né? Autenticidade, liderança, mas nessa linha. E ela vem aqui, a Rafa Barbosa, vem falar nesta quinta-feira, né? Ela vem falar aqui com a gente sobre esse evento, que você vai saber amanhã, o dia do evento, a hora, como é que ele vai acontecer aqui na cidade de Caxias, ok? Então um abraço a você e a gente retorna amanhã com mais um Panteão Cast. Valeu, obrigado, Ackman. Panteão Cast,